Antes de elevarmos nossa voz em oração, vamos primeiro aquietar a alma e abrir o coração para ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes, na correria da vida, buscamos respostas imediatas e esquecemos que a verdadeira sabedoria já foi revelada nas Escrituras. A oração é poderosa, mas ela se torna ainda mais transformadora quando nasce de um coração que se alimenta da palavra. O Salmo 112 nos diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse salmo abre nossos olhos para uma verdade profunda. Existem dois caminhos diante de nós: o caminho dos justos e o caminho dos ímpios, o caminho da vida e o caminho da morte. A bênção de Deus está intimamente ligada às escolhas que fazemos. Escolhas sobre onde andamos, com quem caminhamos, em quem confiamos e a quem damos ouvidos. As vozes que você permite entrar na sua mente moldam seus pensamentos. As pessoas com quem você anda influenciam seu coração. E pouco a pouco, sem perceber, aquilo que parecia apenas companhia pode se tornar direção para a sua vida. É por isso que o Senhor nos chama a refletir. Quem está moldando seus passos hoje? Se você crê que Deus pode usar esta palavra para transformar vidas, escreva nos comentários. Amém. Eu escolho andar no caminho do Senhor. A palavra nos lembra que não é apenas uma questão de andar, mas também de permanecer e se assentar. Veja como o salmista descreve. Primeiro você anda segundo o conselho dos ímpios, depois se detém no caminho dos pecadores e, por fim, se assenta entre os escarnecedores. Isso mostra que a influência negativa geralmente acontece em etapas, quase sem que percebamos. O inimigo não tenta de imediato nos afastar completamente de Deus. Ele começa plantando pequenas sementes, uma amizade que parece inofensiva, uma conversa que questiona os princípios bíblicos, uma influência que vai minando lentamente a fé, até que, sem perceber, a pessoa já está sentada em um lugar onde jamais deveria estar. Mas a Bíblia também nos mostra o caminho da vitória. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Em outras palavras, a verdadeira felicidade não está no aplauso do mundo, mas em viver de acordo com a palavra eterna de Deus. Quem ama a palavra medita nela constantemente, não apenas aos domingos ou em momentos de dificuldade. É como um alimento diário para a alma, um guia seguro em meio às incertezas. E você? Em quem tem se inspirado? Quem são as vozes que mais ecoam na sua mente? Se forem vozes que o afastam da santidade, peça ao Senhor discernimento e coragem para se afastar. Porque as amizades e relacionamentos que você escolhe podem ser pontes para Deus ou barreiras contra a sua vontade. Se esta mensagem falou ao seu coração, declare nos comentários. Glória a Deus pela sua palavra viva. O apóstolo Paulo reforça essa verdade em 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Muitas vezes, esse versículo é aplicado apenas ao casamento, mas a mensagem é muito mais ampla. Ele fala de amizades, parcerias de negócios, relacionamentos íntimos e até mesmo pessoas em quem você deposita sua confiança. Ser atrelado a alguém significa caminhar lado a lado, como bois unidos por um mesmo jugo. Mas se um puxa para um lado e o outro para o lado oposto, há esforço, desgaste e atraso. Assim também acontece espiritualmente. Quando você se une a alguém que não compartilha do amor a Cristo, inevitavelmente haverá um peso e um conflito de valores. Isso não significa cortar todo contato com pessoas que não servem ao Senhor. Jesus mesmo se sentou à mesa com publicanos e pecadores. Ele os amava, os recebia, os acolhia. Mas há uma diferença clara entre ser luz para alguém e permitir que a escuridão dessa pessoa apague a sua luz. O segredo está no equilíbrio. Amar, acolher e orar por todos, mas ser criterioso com aqueles que têm influência sobre o seu coração. Se você entende que Deus te chama para viver em aliança com pessoas que o aproximem dele, escreva nos comentários: Eu escolho caminhar na luz de Cristo. A palavra nos alerta mais uma vez em 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis.
As más conversações corrompem os bons costumes. Isso significa que ninguém, por mais forte que pense ser na fé, está totalmente imune à influência das pessoas ao seu redor. O convívio constante molda pensamentos, atitudes e até mesmo a forma como enxergamos a vida. Se você passa muito tempo com alguém que murmura e reclama, cedo ou tarde começará a murmurar também. Se caminha lado a lado com quem vive de forma irresponsável e sem temor a Deus, em algum momento essa visão começará a afetar a sua. Por outro lado, quando você anda com pessoas de fé, a coragem delas contagia você. Quando convive com pessoas de oração, sua própria vida espiritual é fortalecida. O livro de Provérbios, no capítulo 13, versículo 20, confirma: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Aqui está uma chave espiritual poderosa. Quem você escolhe ter por perto é uma profecia sobre o seu futuro. Seus amigos e confidentes podem ser instrumentos que edificam sua fé, ou armadilhas que desviam o seu coração. Por isso, peça ao Senhor discernimento para identificar quem te aproxima do trono da graça e quem te arrasta para longe dele. Se esta palavra fez sentido para você, declare nos comentários: Senhor, dá-me sabedoria para escolher boas companhias. A Bíblia nos mostra diversos exemplos práticos sobre o poder das companhias certas e também das erradas. Veja Davi e Jonatas. Mesmo sendo filho do rei Saul, que perseguia Davi, Jonatas arriscou seu futuro e até seu relacionamento com o pai para proteger o amigo, porque reconhecia a mão de Deus sobre a vida dele. Essa amizade verdadeira foi marcada por lealdade, fé e coragem. Agora pense em Sansão. Ele foi chamado e ungido por Deus desde o nascimento, mas escolheu se unir a Dalila. Cego pela atração e pela insistência dela, ignorou os alertas do Senhor e acabou perdendo sua força e sua liberdade. O que parecia apenas uma relação emocional se transformou em uma armadilha mortal. Esses exemplos revelam um princípio espiritual essencial. As pessoas que você permite chegar perto do seu coração vão determinar o rumo da sua vida. Uma amizade verdadeira pode te levantar nos momentos de fraqueza, mas uma aliança errada pode roubar a visão, a força e até mesmo o propósito que Deus planejou para você. Hoje talvez você esteja cercado de pessoas que parecem boas, mas que no fundo te afastam da presença do Senhor. O inimigo é astuto. Muitas vezes ele envia amizades como disfarces, mas que são laços de aprisionamento. É por isso que precisamos estar sempre vigilantes em oração e discernimento. Se você crê que Deus vai te cercar de pessoas fiéis e cheias do Espírito, escreva nos comentários: Senhor, coloque em minha vida amizades que vêm do céu. A verdade é que todos nós precisamos de uma comunidade de fé. Quando nos cercamos de pessoas que amam ao Senhor e vivem pela palavra, nossa vida espiritual floresce. Nessas conexões encontramos força nas orações compartilhadas, coragem em meio às lutas e sabedoria em conselhos que vêm do Espírito Santo. Esse era o modelo da igreja primitiva. Os irmãos se reuniam para orar, repartir, encorajar e interceder uns pelos outros. Não era apenas amizade comum, era um vínculo espiritual profundo que sustentava cada um em meio às perseguições e dificuldades. Talvez você já tenha experimentado isso. Aquele amigo que ora por você quando você não consegue orar. Aquela irmã que te lembra das promessas de Deus quando sua fé está abalada. Ou aquele irmão que te levanta quando você está prestes a cair. Esse tipo de amizade é mais do que humana, é um presente direto do céu. Mas também precisamos reconhecer que, assim como existem amizades que fortalecem, há pessoas que enfraquecem nossa devoção. Relacionamentos que começam leves, mas pouco a pouco vão roubando nosso foco, enfraquecendo a nossa paixão por Cristo e esfriando nossa vida espiritual. É por isso que devemos sempre pedir: Senhor, abre meus olhos para discernir quem é enviado por Ti e quem é um laço do inimigo. Se você deseja esse discernimento na sua vida, escreva nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais. O Espírito Santo nos convida a examinar com quem temos caminhado. Quem está no seu círculo íntimo? Essas pessoas te aproximam da santidade ou tornam o pecado mais aceitável? Te inspiram a buscar mais a presença de Deus? Ou fazem com que sua paixão espiritual vá diminuindo aos poucos? A Bíblia deixa claro: quem anda com os sábios se torna sábio,
mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios 13:20. Não se trata de arrogância ou orgulho, mas de entender que suas alianças moldam seu destino. É importante também lembrar que não basta apenas evitar más companhias. O Salmo nos ensina que o segredo está em ter prazer na lei do Senhor. Quando você se apaixona pela palavra, o seu coração naturalmente rejeita o que não vem de Deus. Quando a presença de Cristo é prioridade, não há espaço para amizades que apagam a luz do Espírito. E mesmo se você já se sente sozinho ou abandonado por amigos, lembre-se, a palavra de Deus nunca falha. Ele é o amigo que jamais nos deixa, o irmão mais chegado do que qualquer outro. Enraizar-se na palavra é a garantia de permanecer firme, mesmo quando todos ao redor vacilam. Se esta mensagem falou ao seu coração, declare nos comentários: minha alegria está na palavra do Senhor. Quando você começa a meditar diariamente na palavra e a buscar a presença de Deus, algo poderoso acontece. Você passa a discernir com clareza quais vozes valem a pena ouvir e quais precisam ser silenciadas. É como se uma luz fosse acesa no coração, revelando intenções, expondo motivações e mostrando quem realmente caminha segundo o Espírito. Por isso é tão importante orar pelos relacionamentos. Peça ao Senhor para te cercar de pessoas que carregam fé verdadeira, que estejam dispostas a te levantar em oração quando você estiver fraco, a te corrigir em amor quando necessário e a te encorajar a permanecer firme nos caminhos de Cristo. E da mesma forma, peça a Deus para remover da sua vida laços que não vêm dele. Muitas vezes, insistimos em relações que já não cumprem o propósito divino e que, na verdade, são pesos que atrasam o cumprimento das promessas. É preciso ter coragem para deixar ir o que o Pai já decidiu cortar. Acima de tudo, peça discernimento para diferenciar quem você deve influenciar com o Evangelho e quem você não deve deixar entrar no seu círculo íntimo. Amar todos, sim, mas permitir acesso ao coração, apenas aqueles que Deus confirma. Se você deseja entregar seus relacionamentos nas mãos de Deus, escreva nos comentários: Senhor, guia minhas conexões. Senhor, queremos colocar diante de Ti cada relacionamento da nossa vida. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê clareza para discernir o que edifica e o que destrói. Que possamos reconhecer quando o inimigo tenta plantar pessoas ao nosso redor como distrações ou armadilhas, e que não sejamos ingênuos diante dessas estratégias. Dá-nos coragem, Pai, para cortar laços que não vêm de Ti, mas também nos dá paciência e sabedoria para interceder por aqueles que o Senhor deseja alcançar através da nossa vida. Queremos amar como Cristo amou, mas sem negociar nossa fé e sem perder o foco da Tua vontade. Ajuda-nos a estabelecer limites saudáveis, a andar em santidade e a cultivar relacionamentos que refletem a Tua glória. Que nossas amizades, nossas conversas e até os conselhos que ouvimos estejam alinhados com a Tua palavra. E quando for necessário nos afastarmos, que possamos fazer isso em paz, sem ressentimento ou amargura, mas confiando que o Senhor tem um propósito maior em todas as coisas. Pai, queremos ser bênção para os outros, assim como também desejamos pessoas ao nosso lado que sejam instrumentos de bênção para nós. Se você crê que Deus pode purificar e alinhar seus relacionamentos, escreva nos comentários: Senhor, santifica minhas amizades. Senhor, agradecemos por cada pessoa que colocaste em nossas vidas. Agradecemos pelos amigos que nos levantam, pelos familiares que nos apoiam e por aqueles que, mesmo sem perceber, nos desafiam a crescer. Reconhecemos que cada relacionamento é um presente e que nada acontece sem Tua permissão. Pedimos que continues enviando pessoas piedosas ao nosso redor, que nos incentivem na fé, que nos lembrem de Tua palavra e que nos inspirem a caminhar em santidade. Ao mesmo tempo, suplicamos discernimento para nos afastar daquelas influências que desviam nosso coração do Teu propósito. Que possamos ser luz e sal, testemunhas vivas do Teu amor e da Tua graça. Que nossa vida e nossos relacionamentos reflitam Cristo em tudo, apontando para Ti como o verdadeiro amigo, o companheiro fiel, aquele que nunca nos abandona. Pai, enraiza-nos firmemente em Ti, para que mesmo quando enfrentarmos traições, decepções ou abandono, nunca percamos a confiança em Tua palavra.
que a nossa alegria esteja em Ti e que cada vínculo que cultivamos glorifique o Teu nome. Concluímos esta oração confiando que tudo aquilo que pedimos será segundo a Tua vontade. Que cada amizade, cada vínculo e cada decisão reflita o Teu plano perfeito. Se esta oração tocou seu coração, declare nos comentários: Amém. Que meus relacionamentos honrem a Deus.